Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. E vamos então hoje meditar num grande acontecimento na vida do Senhor Jesus Cristo. A tradição chama este domingo Domingo de Ramos, porque Jesus dirigiu-se para Jerusalém e as pessoas cortavam ramos de árvores à passagem de Jesus. Mas em termos da Bíblia, daquilo que a palavra de Deus diz, isto fica em Mateus, na página 1055, de facto aquilo que aconteceu foi a entrada triunfante de Jesus Cristo, o Rei, na cidade capital de Israel, na cidade de Jerusalém. Eu pessoalmente gosto de seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, aquilo que foi a sua vida, enquanto Ele esteve no nosso mundo, entre nós. E eu acho que é muito importante nós seguirmos os passos que Jesus deu no nosso mundo, e o acontecimento em que nos iremos debruçar esta tarde, o nosso culto, está registado em todos os 4 evangelhos, em Mateus, em Marcos, Lucas e João. Por isso, Deus está-nos a dizer que isto que aconteceu, esta entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, para a sua última semana de vida, está-nos a dizer que é muito importante, porque Deus lhe dá relevo, porque está registado em todos os 4 evangelhos. Irmãos, sabem que a Bíblia registra viagens muito importantes para a história bíblica. Por exemplo, a viagem de Abraão para Canaã foi muito importante. Foi indispensável para Deus, a partir dele, criar uma nova nação. Ou temos a viagem de José para o Egito, também muito importante. Temos a viagem de Israel depois de volta do Egito para a terra de Canaã, também uma viagem muito importante. Temos a viagem de José e Maria, desde o norte de Israel até ao sul, a Belém, para que nascesse o Senhor Jesus Cristo e cumprisse as profecias de que teria de nascer em Belém. E nos nossos dias continua-se a viajar muito. Viaja-se das mais diversas maneiras, de avião, de carro, de autocarro, de comboio, a pé. Viaja-se pelos mais diversos motivos e para os mais diversos lugares. Viaja-se para longe, para perto, podemos atravessar continentes ou não. Nós viajamos por causa de férias, viajamos por causa de tratar alguma doença, viajamos por causa dos negócios, viajamos até para estudar, viajamos para melhorar a nossa vida, viajamos por causa de missões, para levarmos a palavra de Deus a outro lugar do mundo, etc. Mas, irmãos, a viagem mais importante que já houve na história da humanidade, a viagem mais importante, foi a viagem de Jesus Cristo, o bom pastor, para a cidade de Jerusalém. E porquê é que esta foi a viagem mais importante? Porque Jesus viajou até aquela cidade porque precisava de ir àquele lugar onde ele iria ser crucificado para a nossa salvação, para a salvação do mundo inteiro. Jesus foi enviado pelo Pai para dar a sua vida para a salvação do mundo inteiro e por isso ele viajou para Jerusalém. Este foi o principal objetivo da vinda de Jesus ao mundo e o principal objetivo da sua viagem final para a cidade de Jerusalém. Em João 3,17 nós lemos assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus salvou-nos há 2000 anos naquela cidade de Jerusalém. E nós podemos comprovar isto nos 4 evangelhos. Vamos ler aqui agora este acontecimento em Mateus 21. Diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mistério, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muita gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho, e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré de Galileia. Portanto, irmãos, foi para concretizar o objetivo da salvação que Jesus viajou para Jerusalém. Se nós lermos, por exemplo, em Marcos 10, 32 e 34, nós lemos: e iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Eles com medo, Jesus determinado. Vejam o contraste, os apóstolos com medo, Jesus determinado, mas diz aqui o Evangelho de Marcos, iam no caminho. Jesus ia determinado no caminho para Jerusalém. Se nós lermos, por exemplo, em Lucas 9, 51, diz: completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Portanto, Jesus fez esta viagem importantíssima, que era crucial, que era necessária para a cidade onde ele ia dar a sua vida para a nossa salvação. Esta foi a viagem do Senhor que nos trouxe a redenção. E olhando aqui para o versículo 1, nós vamos ver hoje pelo menos 3 pontos importantes nesta mensagem. O primeiro, vamos ver o eterno amor de Jesus, o amor de Jesus que o levou a Jerusalém. Depois vemos também a grandiosa humildade de Jesus. Como é que ele se dirigiu? E, em terceiro lugar, o grande poder de Jesus ao entrar na cidade de Jerusalém. Porque quem estava a entrar era o Rei Jesus. Portanto, em primeiro lugar, o eterno amor de Jesus levou a Jerusalém. Conforme vimos há pouco em Lucas 9:51, diz: completando-se os dias. Ou seja, aproximava-se a hora, tinha chegado o dia decisivo escolhido pelo Senhor Deus. Tudo aquilo que estava a acontecer estava debaixo do controle do Pai. Deus tinha a sua hora, o tempo da salvação, e essa hora tinha chegado em que o Filho unigênito de Deus ia cumprir o plano do Senhor para a salvação do mundo. E nós lemos lá que, tendo chegado essa hora, diz: manifestou o firme propósito de ir. Ou seja, Jesus não hesitou, Jesus não receou, ele ia adiante, ele não fugiu, ele aceitou voluntariamente, aceitou firmemente essa decisão, esse plano de Deus de ir para a cidade onde ele ia ser preso, ia ser humilhado, ia ser muito maltratado e por fim crucificado e morto. Porquê? Porque o Pai sempre esteve a conduzir todas as coisas. Jesus sabia, sem qualquer dúvida, da crueldade que o aguardava, das multidões,
que primeiro iam aclamá-lo, iriam ficar muito alegres, mas depois, poucos dias depois, essa mesma multidão ia odiar o Senhor Jesus. O Senhor sabia da cruz, mas foi, diz aqui a palavra de Deus, com determinação. Porquê? Porque aquilo que movia Jesus era o seu eterno, o seu grande amor. Foi esse amor de Jesus que o levou a Jerusalém. Porque ele mesmo disse em Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que movia o Senhor Jesus Cristo era o amor. Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que nos fala sobre o amor, diz: o amor é sofredor, não busca os seus interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E aquilo que levou Jesus a Jerusalém foi o seu eterno amor por cada um de nós, pecadores, caídos e condenados por causa do nosso pecado. Jesus viajou para Jerusalém, foi por nós, foi por ti, foi por mim, foi pelo mundo inteiro. Se Jesus não tivesse ido, se Jesus não tivesse entrado em Jerusalém, não se poderia cumprir o plano divino da salvação. Há um relato paralelo a este aqui de Mateus 21, daquele mesmo dia, daquela hora em que Jesus entrou em Jerusalém, que está em Lucas 19, 41 e 42, que nos mostra o que é que ia no coração de Jesus, quando ele se aproximou de Jerusalém e no percurso, no caminho, há uma altura em que quem viajava naquela altura para Jerusalém era um percurso a subir, e a dada altura, no percurso, via-se toda a cidade. E nós lemos lá que Jesus, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Vejam o espírito gentil e manso que Jesus tinha. Nós nunca lemos na palavra de Deus que Jesus riu. Ele pode ter rido, mas não está registado. Mas lemos várias vezes que ele chorou. E aqui, ele chorou quando Lázaro, seu amigo, morreu. Chorou aqui quando estava a chegar à cidade de Jerusalém. E porquê é que Jesus chorou? Diz a palavra de Deus lá em Lucas 19, que Jesus chorou e disse: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Jesus chorou quando viu a cidade de Jerusalém ao viajar, porque a cidade, os habitantes de Jerusalém, não reconheceram aquele tempo da visita do Salvador. Era o Salvador que estava a entrar e a visitar a cidade. Jesus chorou porque Jerusalém não aproveitou a oportunidade daquele dia. A oportunidade daquele dia. Jesus fechou os olhos, porque Jerusalém fechou os olhos àquele que poderia dar-lhe a paz eterna, como ele diz ali. E por isso, Jesus sabia que por causa da recusa e da cegueira de Jerusalém e de Israel, não poderiam escapar do julgamento de Deus. E Jesus chorou. Jesus chorou. Irmãos, sabem que hoje mesmo Jesus está também a chegar aqui, está a entrar aqui? É verdade. Sabem quando é que Jesus entra e passa por um lugar? Quando nesse lugar se prega a palavra de Deus. Quando num lugar se prega o Evangelho e se proclama a palavra de Deus, é Jesus que está a chegar. É Jesus que está a passar ali. E é preciso aproveitar a oportunidade daquele dia. É preciso reconhecer quem é que está a ser anunciado, quem é que está a ser pregado e não deixar escapar a oportunidade da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, do testemunho da salvação de Deus. Que ninguém seja como a cidade de Jerusalém, que não reconheceu o tempo de Deus, que não reconheceu a oportunidade daquele dia e fecharam os olhos e os ouvidos e o coração àquele que podia dar a salvação e a paz eterna.
Irmãos, o eterno amor de Jesus levou-o a viajar para Jerusalém. Depois, em segundo lugar, vemos aqui a grandiosa humildade de Jesus ao entrar na cidade de Jerusalém. Vemos aqui o versículo 2, Jesus entrou, ele entrou chegando ao Monte das Oliveiras e depois diz aos discípulos: "Ide à aldeia que está de fronte de vós e logo encontrareis uma jumenta presa, um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister e logo os enviará." Vejam aqui, em primeiro lugar, a onisciência de Jesus. Ele é Deus. O Senhor Jesus sabia, olha, que naquele lugar, vocês vão àquela aldeia, àquele sítio, vai lá estar uma jumentinha, uma jumenta e o seu filhote, um jumentinho. E alguém vai perguntar, e vocês vão dizer assim: a onisciência de Jesus, ele conhece os mais pequenos pormenores. Ou seja, Deus tudo preparou para que se cumprisse a sua palavra. E Jesus mostrou isso mesmo com toda a precisão, aquilo que eles iriam encontrar. Mas vejam a humildade de Jesus. Hoje nós vemos as pessoas importantes que entram quando visitam qualquer cidade, especialmente os governantes, em que se vê logo quem está a chegar, porque há muita pompa e circunstância. Mas aqui Jesus entrou com a maior humildade que nós possamos imaginar. Um jumentinho, uma jumenta. Ele estava aqui a cumprir a palavra de Deus, de acordo com os profetas. Veja o versículo 4. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta, o jumentinho, sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. A grande humildade de Jesus, o Salvador do mundo. E este que vai entrar na cidade montando o animal mais simples, humilde, que nós possamos imaginar. Irmãos, Jesus está aqui a cumprir os planos de Deus, do seu Pai, as profecias bíblicas com 5 séculos. 5 séculos antes, os profetas anunciaram que o Rei Jesus iria entrar com esta grande humildade, desta maneira, na cidade de Jerusalém. É um acontecimento bíblico muito importante, com grandes implicações espirituais e proféticas. E depois da humildade de Jesus, do seu amor, que o levou a não hesitar ir para a cidade onde o iriam maltratar e matar, vemos o poder de Jesus, que triunfa na entrada em Jerusalém. Vejam o que é que dizia o versículo 8. Muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Irmãos, além desta humildade de Jesus, há aqui algo de majestoso, poderoso que está a acontecer ao mesmo tempo. Quem é este que estava assim a entrar em Jerusalém, aclamado, triunfante na cidade capital de Israel? Era um rei. Um rei. O povo de Israel tinha a expectativa da promessa de Deus de vir o Messias e esperavam a chegada do Messias enviado por Deus, o ungido de Deus, mas esperavam um Messias forte, poderoso, guerreiro, libertador, que libertasse Israel e o povo dos seus inimigos opressores, neste caso que era o Império Romano. Esperavam assim um Messias que fosse um rei para Israel como o rei Davi,
um grande rei guerreiro que conquistou tantas coisas, ou Salomão, ou outros reis do passado. Mas os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus não são os nossos, são mais elevados, estão acima da nossa compreensão. E aquilo que estava ali a acontecer era, na verdade, a chegada do Messias, do Rei, mas a cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que viveu este profeta 520 anos antes de Cristo. E escreveu esse profeta, em Zacarias 9:9, o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Ou seja, o profeta Zacarias está aqui a anunciar que afinal, naquela grande humildade que Jesus estava a mostrar, ele era rei, este rei que a palavra de Deus anunciou 5 séculos antes. Ali estava a entrar em Jerusalém o rei Jesus. Mas não era como eles estavam à espera. Estavam à espera daquele rei poderoso, com pompa, como os reis da altura. Sabem que naquela época, quando os reis entravam numa cidade, entravam de uma maneira completamente diferente. Entravam triunfantes, depois de vitórias nas batalhas, depois das conquistas. E vamos aqui fazer só uma pequena comparação entre os reis humanos que entravam-se nas cidades e o rei Jesus. Os reis do mundo, os reis que são militares, entravam luxuosamente vestidos, entravam a cavalgar um cavalo branco, altivos, mantinham as multidões à distância. Os exércitos desse rei seguiam-no atrás, à frente também, mostravam o seu poder bélico, o seu poder militar, ostentavam bandeiras, havia pompa, havia aparato. Antes da chegada desse rei já tinham vindo os arautos para com trombetas proclamar e anunciarem magnificamente esse rei que ia entrar na cidade. E as multidões enchiam as ruas, por toda a parte estava tudo enfeitado. E apesar de muitas famílias terem perdido os seus filhos, os seus maridos na batalha, apesar de muitos terem ficado órfãos e viúvas, aclamavam esses reis, com flores, com lenços, com palmas, com gritos. Era assim que entravam os reis poderosos e militares naquela época. Os reis poderosos humanos. Olhem como entrou o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, completamente ao contrário. O verdadeiro Rei. O Rei dos Reis, o Cristo de Deus, entrou triunfante também, mas de uma forma completamente diferente, porque o seu reino não é deste mundo. Os seus servos não iriam lutar por ele, porque ele é um rei espiritual. Este rei nasceu numa manjedoura. Os seus discípulos, qual exército, eram humildes pescadores. Vejam bem, irmãos, que tipo de rei é Jesus? Na profecia de Zacarias, nós lemos aquelas palavras: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, alegra-te a cidade, eis que o teu rei, é um rei que está a entrar, Jesus, virá a ti. Vejam, justo, é um rei verdadeiro, é justo, é santo, é salvador, mas é pobre. E está montado não num cavalo branco, glorioso, mas num simples jumentinho. E Jesus cumpriu aqui as profecias do profeta Zacarias, entrando assim triunfante na cidade de Jerusalém. E de facto Jesus, irmãos, é rei. Ele pode ter entrado assim, mas ele é rei, o verdadeiro rei, manso, humilde e pobre. Nenhuma trombeta o anunciou antes dele chegar, mas Jesus está contente e alegre com os louvores das pessoas, especialmente das crianças. Como diz aí o versículo 9,
a multidão ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E a ênfase aqui do profeta Zacarias centra-se nos atributos deste rei, que é o teu rei e o meu rei. Nosso rei é um rei justo, salvador, pobre, mas é o rei dos reis. E ainda hoje Jesus é este rei. Sabem que os reis da terra não eram acessíveis, as multidões não se podiam aproximar dele. Mas Jesus é um rei acessível a todos. É um rei que é acessível às pessoas mais humildes. Não mantém ninguém à distância, não se separa das pessoas. Este rei Jesus não reclama ser superior. É um servo de todos. E lá vai ele, este rei Jesus, sob um jumentinho. Esse rei que, diz a palavra de Deus, não teve, enquanto viveu, onde reclinar a sua cabeça. É este rei, o nosso rei. E onde é que está o seu exército? Onde é que estão os batalhões? Onde é que estão as armas? Não existem. O seu exército são os seus discípulos, são pescadores e pregadores da palavra de Deus, do Evangelho. Então este rei é também um rei estranhíssimo, porque é o rei da paz. E a paz é o seu domínio. Este rei nunca travou uma batalha de sangue, em que alguém pudesse ter morrido. Nas lutas do rei Jesus não houve mortes, nem feridos, nem mutilações, porque não é para ser usada a força, é o reino de Cristo, é usada a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E o exército deste rei Jesus é amoroso. As suas tropas, os seus discípulos, nós, somos amáveis. É um rei salvador que quer salvar todo o mundo do pior inimigo que existe da nossa alma, que é a consequência do pecado. E na batalha deste rei, o rei Jesus, só há uma pessoa que morre nesta batalha. É o próprio rei, o Senhor Jesus Cristo. E ele vai morrer numa cruz em sacrifício pela humanidade inteira. Por ti e por mim. Vai morrer pelo nosso pecado, pelas nossas ofensas, que nos separam de Deus. Jesus é o rei que morre, mas é também o rei que ressuscita de entre os mortos. Ele vai entrar naquela cidade onde vai dar a sua vida na cruz do Calvário, pagando ali o preço da culpa do teu pecado, do meu pecado, do pecado do mundo inteiro, que condena o pecador ao inferno eterno. O grande poder de Jesus ao entrar em Jerusalém. Vejam como é que o receberam. Vejam a reação das multidões. Aqui diz que era muitíssima gente, versículo 8, que estendiam as suas vestes pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho uma grande multidão, grande festa. E gritavam: Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi é um reconhecimento de que Jesus é rei. Davi foi o rei, na descendência de quem nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Messias prometido há séculos. E Jesus aceita que o aclamem assim como filho de Davi. E aqui Jesus não esconde mais quem ele é, que é o Messias enviado, que é o Cristo. E ele aceita este anúncio público de que é o Rei dos Reis, o Messias prometido na palavra de Deus. E a multidão está certa quando diz isto. Hosana ao filho de Davi. Ele de facto não era esse rei militar que todos esperavam, porque ele é aquele rei manso e humilde que vai dar a sua vida para a nossa salvação. Não há nenhum adorno sobre o seu jumento, a não ser o quê? As vestes dos seus próprios discípulos. Não há nenhuma pompa, além dos corações que estão alegres e que o exaltam e que o aclamam, porque o reino de Jesus é um reino de humilhação desse próprio rei. Irmãos, será que nós poderíamos pertencer ao reino de Jesus? Queres pertencer ao reino de Jesus? Poderíamos nós aceitar que o nosso rei veio há 2000 anos para nos tornar parte do seu reino. E para isso ele subjugou toda a altivez, todo o pensamento orgulhoso. Aceitar Jesus
que quer entrar. Hoje, irmãos, este Rei Jesus já não vai entrar em Jerusalém, quer entrar no teu coração, no meu coração. Este Rei quer entrar no coração de quem ainda está debaixo da condenação do pecado. Quer entrar nas nossas vidas e ser o Rei das nossas decisões e das nossas escolhas. O Rei da nossa vida. Veja o que é que diz a profecia no versículo 9. Bendito o que vem em nome do Senhor. Eis aí vem o teu Rei, disse o profeta Zacarias. Então Jesus hoje chega para ser o Rei daquele que precisa da salvação, para ser o teu Rei, o meu Rei, o Rei de todos aqueles que precisam deste Salvador, precisam deste Senhor, deste Dominador. E por isso é preciso que cada um possa gritar também como a multidão, Hosana. Vem, Senhor, salva-me, por favor, eu te peço, é o que quer dizer essa palavra, Hosana. Deixa o Rei salvar-te da condenação dos teus pecados, que é a separação eterna de Deus. O Rei está a chegar e por isso é preciso que cada um se arrependa e que o aclame e o receba e que se renda a esse Rei que é manso e humilde, que é Salvador, que é justo, como diz a palavra de Deus. E hoje não é mais ocasião para cortar ramos de árvores, como as multidões fizeram. Hoje é preciso que cada um corte do seu próprio coração o pecado que o separa de Deus. E em arrependimento e humildade, lance esse seu pecado aos pés de Jesus, o Rei que vai passando. O versículo 10 diz: entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Onde Jesus entra, ele vai alvoroçar a vida dessa pessoa. Vai transformá-la, como ele alvoroçou a cidade de Jerusalém. Quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo, ela é transformada, nasce de novo, é feita uma nova criatura, a sua vida é alvoroçada, porque ele vai fazer de nós seus filhos, luz do mundo e sal da terra. Então, uma pergunta que eu queria deixar aqui esta tarde: o que fazer com este Jesus, que é o Rei? O que é que cada um tem de decidir pessoalmente? O que é que cada um pode dar a este Rei, que é o Senhor Jesus Cristo? Como é que cada um vai agir perante a chegada deste Rei? Em primeiro lugar, pergunta no teu coração, como em Jerusalém perguntaram, no versículo 10, quem é este? É preciso que cada um olhe para este Rei, Jesus, e pergunte: mas quem é esse? Quem é Jesus Cristo? A pessoa tem que perguntar, tem que se interrogar, tem que questionar, para não ser mais ignorante acerca da verdadeira, da realidade da pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Quem é este? O apóstolo Paulo, antes de se tornar apóstolo, e encontrou Jesus na estrada de Damasco, perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta é que quem é este? Este Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus, que veio ao mundo dar a sua vida numa cruz. Este é aquele único que veio para pagar o preço e é a única pessoa que pode pagar o preço do nosso pecado. Este veio para dar a sua vida em sacrifício. Este é o único cujo sangue tem o poder e a capacidade de limpar, lavar os pecados de todas as pessoas que se arrependem e creem nele e que o aceitam como Salvador. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A multidão perguntou: quem é este? Este é aquele único cujo sangue lava e limpa o pecador do seu pecado e da condenação desse pecado. Em segundo lugar, crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Crê, em terceiro lugar, recebe-o na tua vida como teu Salvador. Recebe-o na tua vida como teu Salvador. Esta é a resposta única que existe a esta pergunta do versículo 10. Quem é este? Este é aquele que precisa de ser reconhecido
e de ser recebido na sua própria vida do pecador. Porque a palavra de Deus diz, em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Qual é a atitude, a única atitude para com este Rei que passa por nós quando a palavra de Deus é pregada? É crer nele e aceitá-lo, recebê-lo. Ou como diz Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca, a tua própria boca, só tu podes fazer isso, confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O que é que eu vou fazer com o Rei Jesus? Eu vou ter que crer nele, recebê-lo, confessá-lo com a minha própria boca e com o meu coração. Irmãos, em conclusão, 3 ensinamentos importantes daquele dia maravilhoso da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O eterno amor de Jesus levou a Jerusalém. Foi a viagem mais importante que nós temos, em que Jesus viajou para a sua última semana de vida, para a cidade onde ele ia dar a sua vida por cada um de nós. Ao entrar naquela cidade, ele foi aclamado, mas há poucos dias depois, ele vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser escarnecido, vai ser crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia vai ressuscitar dentre os mortos. Morreu por causa do nosso pecado. Morreu para pagar a culpa do nosso pecado. O pecado que causa separação entre o homem pecador e o Deus Santo. E hoje Jesus vem também com amor. Não a Jerusalém, porque isso já passou, mas vem até cada pessoa deste mundo, para que a pessoa possa recebê-lo e ser salva. Depois vimos em segundo lugar a grande humildade de Jesus, que o nosso Salvador é a pessoa mais humilde do mundo, que entrou e pediu e se serviu de um simples jumentinho, ao contrário dos reis poderosos que entravam assim triunfantes nas cidades. E depois da sua humildade, Jesus entrou triunfante em Jerusalém, porque ele era o Messias de Deus, o Rei de Israel, manso e humilde. Mas hoje, ele quer entrar e triunfar nos corações e nas vidas das pessoas. Hoje Jesus quer ser, ele é rei, quer ser o teu rei, o rei dominador das nossas vidas, o rei daqueles que ainda estão longe de Deus. E há uma decisão a tomar por cada pessoa, por cada coração, de se render a este amado Rei dos Reis, Rei do céu e da terra, de crer nele e de o receber como seu Rei espiritual. Por isso, aquele que ainda não fez, ainda não tomou esta decisão, hoje é o dia. Hoje é o dia de poder aclamar o seu Rei. Hoje é o dia de poder dizer Hosana, ou uma palavra que significa salva-nos, por favor, nós te pedimos, bendito o que vem em nome do Senhor. Hoje é o dia para fazer isso. Glória ao Rei Jesus. Se ele ainda não é o teu Rei, que hoje seja o dia de o fazeres teu Rei e Salvador. Porque ele quer entrar no teu coração, na tua vida, e ser o teu Rei para toda a eternidade. Amém.